Você ainda ama essa pessoa. Eu sei que ama, mas algo mudou e você não consegue explicar exatamente quando ou como. Foi gradual. As conversas foram ficando mais curtas. O silêncio foi ocupando espaços que antes eram cheios de vida. A cama ficou fria, não pelo frio do inverno, mas por aquela distância invisível que cresce entre dois corpos que ainda dormem juntos, mas que parecem cada vez mais distantes. Talvez você já tenha chorado sozinho sem ele ou ela saber. Talvez você tenha olhado para o lado na cama e pensado: onde foi parar a pessoa que eu me casei? Talvez você tenha tentado conversar e virou briga, tentado ceder e virou fraqueza, tentado esperar e virou indiferença. E agora você está aqui, com o coração pesado, pedindo uma saída, pedindo que algo mude, porque do jeito que está, você não aguenta mais. Eu preciso te dizer uma coisa antes de começarmos esta oração. E quero que você ouça com toda a atenção. O que está acontecendo no seu casamento não é apenas um problema de casal. Não é só falta de comunicação, não é só incompatibilidade, não é só cansaço da rotina. A palavra de Deus é clara. Existe um inimigo que odeia o casamento, que odeia a família, que trabalha ativamente para destruir o que Deus uniu. E ele é sutil. Ele não aparece de frente. Ele entra pelas rachaduras, pelo cansaço acumulado, pelas palavras ditas no momento errado, pelo orgulho que não cede, pela mágoa que não é tratada. Mas escuta, se ele trabalhou para destruir, Deus pode trabalhar para restaurar. E é isso que vai acontecer agora. São Bento, o grande guerreiro espiritual da igreja, aquele que em vida e em morte derrota as forças das trevas, vai interceder pelo seu casamento agora. Não como magia, não como superstição, como fé, como batalha espiritual, como declaração de que este casamento pertence a Deus e não ao inimigo. Mas antes de começar, eu preciso te pedir uma coisa. Fica até o final. Não fecha esse vídeo, porque o que você vai ouvir nos próximos minutos pode ser exatamente o que o céu preparou para chegar até você hoje. Fica comigo, vamos orar juntos, façamos juntos o sinal da cruz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo de Deus, antes de qualquer palavra, antes de qualquer pedido, nós te convidamos a entrar. Entra neste momento, entra em cada coração que ora agora. Coração partido, coração cansado, coração que ainda acredita, mas já está começando a duvidar. Vem, Espírito Santo, que o teu fogo preceda esta oração e abra os céus sobre cada casamento que está sendo coberto agora. Que o teu sopro sopre sobre o que está quase apagado. Porque tu és o Deus que reacende, tu és o Deus que restaura. E é por isso que estamos aqui. Agora, com o Espírito Santo sobre nós e com a intercessão de São Bento ao nosso lado, eu quero te perguntar uma coisa diretamente, de coração para coração. Você já chegou ao ponto de pensar que talvez não tenha mais jeito? Que talvez o amor tenha acabado de vez? Se você pensou isso, e eu sei que muitos que estão aqui pensaram, essa oração foi feita para você. Porque existe um momento em que o ser humano chega no limite. E é exatamente nesse limite que Deus entra. Não quando está tudo bem, quando parece que tudo vai se desfazer. Então vamos orar, com fé, com seriedade, com a certeza de que São Bento está presente e que o céu está atento. São Bento, Pai espiritual, intercessor poderoso, aquele que em vida não recuou diante de nenhuma força das trevas e que hoje, glorificado em Deus, continua intercedendo pelos que sofrem e pelos que combatem. Eu te chamo agora. Não te chamo por vaidade ou por tradição vazia. Te chamo porque meu casamento está em perigo. Porque o inimigo levantou contra a minha família uma batalha que eu não consigo vencer com minhas próprias forças.
porque há um espírito de separação operando sobre este relacionamento, dividindo o que Deus uniu, esfriando o que antes era quente, endurecendo o que antes era maleável, afastando o que deveria estar junto. São Bento, entra agora neste casamento, com a tua cruz sagrada, com a autoridade que Deus te concedeu. Passa pela história deste relacionamento, desde o primeiro encontro, desde a primeira promessa, desde o dia em que dois corações disseram sim diante de Deus. E vê onde o inimigo entrou. Vê as rachaduras, vê as feridas que nunca foram tratadas. Vê os padrões que se repetem e que nenhum dos dois consegue quebrar sozinho. E depois de ver, age com a força da tua cruz, com o fogo do Espírito Santo, porque este casamento não foi formado pelo acaso, foi formado pelo Senhor. E o que Deus formou, o inimigo não tem autoridade de desfazer. Fique atento ao que vem agora, porque esta é a parte mais importante desta oração. Antes de continuarmos, um pedido rápido e importante. Se este canal tem sido um lugar de encontro com Deus para você, clica agora em inscrever-se e ativa o sininho. Cada inscrição ajuda o YouTube a levar esta oração para mais casais que estão no limite agora mesmo. Pessoas que precisam ouvir isso hoje. Inscreva-se e voltamos imediatamente à oração. São Bento, em nome de Jesus Cristo, eu declaro agora com autoridade espiritual: todo espírito de separação que opera sobre este casamento, escuta o que vou dizer. Você não tem autoridade aqui. Você pode ter entrado por uma porta que foi aberta pela dor, pelo orgulho, pela mágoa, pelo cansaço, pela tentação, mas a partir deste momento, essa porta está fechada. Fechada pelo sangue de Jesus, selada pela cruz de São Bento, coberta pelo poder do Espírito Santo. Todo espírito de frieza que instalou no coração deste casal uma indiferença que não é natural, fora, em nome de Jesus. Todo espírito de discórdia que transformou conversas em guerra, que fez com que cada assunto virasse conflito, que plantou incompreensão onde deveria haver diálogo, fora, em nome de Jesus. Todo espírito de ressentimento que foi se acumulando como pedras, tornando o coração duro e o olhar crítico, fora, em nome de Jesus. Toda influência externa que trabalhou para destruir este casamento, as vozes que semearam dúvida, as pessoas que vibraram com a discórdia, os olhares cheios de cobiça lançados sobre este relacionamento, as palavras maldosas ditas às costas sobre este casal, tudo isso perde força agora. O que foi semeado contra este casamento não vai prosperar, porque este casamento está debaixo da proteção de São Bento. E agora, algo que talvez você não esperava ouvir nesta oração. São Bento intercede também pelos erros que foram cometidos de dentro para fora, porque o inimigo é esperto. Ele usa as nossas próprias fraquezas como arma. Ele usa a nossa impaciência, o nosso orgulho, a nossa incapacidade de pedir perdão, a nossa tendência de guardar mágoas. Ele transforma tudo isso em munição contra nós mesmos. Por isso, São Bento, intercede agora para que cada pessoa que ora aqui reconheça onde também errou. Não para se condenar, mas para se libertar, porque enquanto houver culpa não confessada, enquanto houver orgulho que não cede, enquanto houver mágoa não entregue a Deus, o inimigo tem material para trabalhar. Hoje esse material é tirado das mãos dele. São Bento, há feridas que este casal carrega, feridas que às vezes nem conseguem nomear, a decepção de quando o outro não esteve presente num momento crucial, a humilhação de uma palavra dita na raiva que não deveria ter sido dita, a solidão dentro do próprio casamento, que é talvez a pior forma de solidão que existe, o medo de amar completamente e ser deixado, o cansaço de sempre ser o que cede, o que perdoa, o que tenta. Espírito Santo, entra nessas feridas agora, não como gesto simbólico, mas como ação real, porque Tu és o Consolador. Foi Jesus mesmo quem disse:
E este casal precisa de consolo, precisa de um toque que nenhum ser humano consegue dar. Precisa de uma cura que não vem de terapia, não vem de conversa, não vem de tempo, vem de Deus. Que onde havia ressentimento, nasça compreensão. Não do dia para a noite, não de forma mágica, mas real, processada, verdadeira. Que onde havia distância, haja um desejo genuíno de se aproximar. Que onde havia palavras duras, haja uma vontade de escolher palavras melhores. Que onde havia olhares de julgamento, haja novamente o olhar de quem vê o outro com ternura. Porque o amor no casamento não é só sentimento, é escolha. E São Bento intercede agora para que esta escolha seja renovada. Neste momento de oração, quero te pedir algo. Desce nos comentários agora e escreve: São Bento protege meu casamento. Essa declaração de fé é poderosa. Você está afirmando que o seu relacionamento está debaixo da proteção espiritual de Deus. E cada comentário também ajuda o YouTube a levar esta oração para mais casais que estão precisando dela agora. Vai lá, comenta e voltamos. São Bento, há algo que precisa ser dito claramente nesta oração, porque muitos casamentos são destruídos por fora antes de serem destruídos por dentro. Intercede agora contra toda pessoa que olha para este casamento com mau olhado, contra o espírito de inveja que opera através de quem vibra com a discórdia deste casal. Contra as influências externas que entram pela internet, pelas amizades erradas, pelos conteúdos que alimentam o descontentamento e fazem com que o outro pareça sempre insuficiente. Contra toda a comparação que o inimigo usa para fazer um cônjuge sentir que o outro lado da cerca é sempre mais verde. Que todo o canal de entrada para influências destrutivas seja fechado agora. Que os olhos deste casal sejam abertos para enxergar o que o inimigo tem tentado fazer e que essa consciência gere não mais medo, mas proteção, discernimento e vigilância espiritual. E se houver alguém neste casamento que está sendo tentado por uma atenção que veio de fora, por uma conversa que está crescendo mais do que deveria, por um afeto que está sendo buscado em lugar errado, porque o de casa parece distante demais. São Bento, age agora. Que o Espírito de Deus chegue a esse coração antes que a decisão errada seja tomada. Que haja convicção, que haja retorno, que haja arrependimento real e que haja a graça de Deus para reconstruir. Porque Deus não abandona o casamento. Mesmo quando um dos dois abandona, Deus não abandona. Este é o momento mais profundo desta oração. São Bento, chegamos ao coração desta oração. Não queremos apenas um casamento que sobrevive, queremos um casamento que vive, que pulsa, que tem alegria, que tem cumplicidade, que tem momentos de riso genuíno, que tem intimidade de alma, não apenas de corpo. Por isso intercede agora, São Bento, para que o amor que está adormecido seja despertado. Não o amor dos primeiros meses. Aquele era bonito, mas era incompleto. O amor que pedimos agora é mais maduro, mais profundo, mais resistente. É o amor que escolhe ficar mesmo quando o sentimento oscila. É o amor que perdoa não porque é fácil, mas porque entende que o perdão é mais libertador para quem perdoa do que para quem é perdoado. Que este casal encontre novamente um ao outro. Não como eram antes, porque nenhum dos dois é mais a mesma pessoa, mas que se encontrem como são agora, com tudo que viveram, com tudo que sofreram, com tudo que aprenderam, e que descubram que ainda há algo ali que vale a pena, que ainda há uma base, que ainda há um amor que, com cuidado e com Deus no centro, pode crescer de novo. Que haja uma conversa que acontecerá em breve, uma conversa real, honesta, sem gritos e sem defensiva. Que haja um momento em que um olha para o outro e escolhe tentar mais uma vez. Que haja um abraço que volta a acontecer, não por obrigação, mas porque os dois sentiram falta.
São Bento, prepara esse momento. O céu pode preparar o que os homens não conseguem criar. Se esta oração está tocando seu coração, se você está sentindo a presença de Deus neste momento, dá um gostei agora. Cada curtida ajuda o algoritmo do YouTube a levar esta oração para mais casais que estão no limite agora mesmo. E compartilha com alguém que você sabe que está passando por um momento difícil no casamento. Um familiar, um amigo. Você pode ser o instrumento que Deus vai usar para salvar um casamento hoje. Curte e compartilha agora. São Bento, chegamos ao momento da consagração. Com a tua cruz sagrada, consagra agora este casamento. Não o casamento perfeito que gostaríamos de ter, mas este, real, imperfeito, marcado por cicatrizes, mas ainda de pé. Consagra este casamento como território de Deus, como família que pertence ao Senhor. Sela este casal, São Bento. Sela com a tua cruz os votos que foram feitos. Aquelas palavras, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, para sempre, que foram ditas em um dia em que dois corações acreditavam que o amor era suficiente para qualquer coisa. Lembra esses dois do que prometeram, não para culpar, não para prender, mas para recordar que há uma aliança que ainda está em pé, que Deus foi testemunha e que o Senhor honra quem honra suas alianças. Que os anjos guardiões sejam posicionados ao redor desta família. Que nenhuma força contrária consiga mais operar dentro deste casamento. Que as tentações percam força, que as influências destrutivas percam acesso, que o inimigo reconheça neste casal um território que não lhe pertence e se retire. Este casamento pertence a Deus, este amor foi selado pelo céu. O que Deus uniu, nenhum inimigo tem autoridade de separar. Em nome de Jesus, amém. Senhor Jesus Cristo, encerramos esta oração com gratidão. Obrigado por São Bento, intercessor fiel. Obrigado por cada casal que orou junto agora. Cada um deles merecia chegar até aqui. Que esta oração seja um marco, que eles possam olhar para trás daqui a um tempo e dizer: foi a partir daquele dia que algo começou a mudar, que o amor voltou a respirar, que Deus voltou ao centro, que o inimigo perdeu o que achava que tinha ganho. São Bento fica como guardião permanente deste casamento. Que a tua cruz seja o sinal eterno de que este casal escolheu lutar e que o céu os ajudou a vencer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se esta oração tocou o seu coração e o seu casamento, te peço 4 coisas agora. Curte este vídeo. Isso ajuda o YouTube a mostrar esta oração para mais casais que estão precisando dela hoje. Comenta aqui embaixo, escreve "São Bento protege meu casamento" ou conta como esta oração te tocou. Seus comentários são uma corrente de fé que fortalece a todos. Compartilha com alguém que você ama. Um casal que está passando por dificuldades, um amigo que você sabe que precisa desta oração agora. Você pode ser o instrumento que Deus vai usar. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as próximas orações e momentos de encontro com Deus. Este espaço foi feito para ser um refúgio espiritual e você é parte disso. Antes de você fechar este vídeo, preciso te dizer algo e peço que você leia ou ouça com atenção. Você chegou até o final desta oração. Isso não é pequeno. Muita gente abre um vídeo e fecha em 2 minutos. Você ficou. Algo te fez ficar. E esse algo tem nome. É esperança. Mesmo que você não esteja sentindo ela agora, ela estava lá. Do contrário, você não teria ficado. Eu não vou te prometer que amanhã tudo vai estar resolvido. Não vou te dizer que porque você orou, o seu casamento vai ser automaticamente restaurado da noite para o dia. Seria desonesto da minha parte. O que eu sei e o que a palavra de Deus afirma é que Deus ouviu esta oração, que São Bento intercedeu, que o Espírito Santo se moveu e que esse movimento tem consequências reais, ainda que invisíveis por ora. Continue orando.
Continue escolhendo o amor mesmo nos dias em que ele custa caro. Continue buscando Deus, não apenas para salvar o casamento, mas porque ele é bom, independente do resultado. E confie que o Deus que criou o amor é capaz de restaurá-lo quando está nas mãos certas. Que São Bento continue guardando o seu lar, o seu casamento e cada coração que compõe essa família. O melhor ainda está por vir. Até a próxima oração. Com fé e esperança, de coração para coração. Amém.